Bom, obrigada a quem ficou até agora, né? Estamos tendo um dia muito proveitoso de palestras aqui no Lapso, e é uma alegria poder encerrar esse dia aqui com vocês. É a minha primeira vez em Porto Alegre, então estou muito feliz também de conhecer, essa parte do sul do Brasil. Já conheci a Santa Catarina, só do sul. Fui fazendo gênero aí, tem gente do gênero aí que deve ir sempre para Santa Catarina por conta disso, né? Mas eu acho que é isso, uma alegria estar aqui, dividindo esse espaço com vocês e contribuir com esse debate que o Eduardo Dulo, coordenador do Lapso, está provocando a gente a pensar, e junto de pessoas que me formaram, né? O Luiz Fernando Dias Duarte, meu professor no Museu Nacional, Rafael Bispo, Leonardo, que deve estar chegando por aí, enfim, pessoas que me inspiram muito a pensar. Então está sendo muito, muito proveitoso estar no ambiente com pessoas que me inspiram e me instigam a fazer o que eu faço, e muito dessas pessoas está nesse texto, né? Está não só nesse texto, mas nos meus trabalhos. Então, atualmente, como o Eduardo disse, eu estou fazendo uma pesquisa de pós-doutorado com bolsa FAPERJ, e sendo supervisionada pela professora Carly Machado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Eu defendi a tese em 2023, orientada pela professora Maria Elvira Dias Benítez, e eu fiz uma etnografia durante a minha tese de doutorado com grupos de WhatsApp, formado por mulheres pentecostais, né? Os grupos de WhatsApp eram compostos por mulheres pentecostais, evangélicas pentecostais, e eram grupos heterogêneos de mulheres, né? Eu vou falar um pouco para vocês sobre essa cozinha da pesquisa, como fala a Soraya Fleischer, né? Pensando numa contextualização dessa etnografia. Eu imagino que muitos e muitas de vocês aqui estejam fazendo pesquisa em ambientes digitais, porque virou, né? É um campo incontornável hoje para todos nós. Então, eu vou falar um pouco sobre como esses bastidores da pesquisa no WhatsApp me ajudaram a entender como novos campos, ou como eu venho chamando, novas institucionalidades evangélicas podem estar sendo forjadas em ambientes digitais. Então, esses grupos que eu fiz pesquisa, eram grupos muito específicos também, eram grupos formados exclusivamente por mulheres. Então, os grupos de oração, na verdade, não são grupos restritos ao Brasil. A gente tem grupos de oração também carismáticos, católicos, grupos de oração evangélicos. Então, para quem não sabe um pouco dessa dimensão, de como a religião se faz no WhatsApp, é importante contextualizar que os grupos de oração, eles não estão restritos ao pentecostalismo, né? Mas eu vou falar aqui especificamente de como esse grupo, eu estive em mais de um grupo, né? Em como esses grupos envolvem uma feitura da pesquisa que envolve uma copresença entre digital e presencial, né? Fazer pesquisa no WhatsApp não é só fazer pesquisa em ambiente digital, né? Fazer pesquisa no WhatsApp é, sobretudo, trabalhar com relações de copresença, entendendo como é que a gente circula, né? No meu caso, eu vou trazer também outras pesquisas que têm sido feitas no WhatsApp fora do campo religioso, entender o WhatsApp como um dispositivo que proporciona essa circulação online e offline de uma maneira diferente de outras plataformas de comunicação instantânea. Bom, eu vou trazer um pouco dessa feitura da pesquisa, sobretudo não como um manual, né, de como a gente deve fazer pesquisa no WhatsApp. Acho que tem sido cada vez mais comum uma convocação da gente que fez pesquisa aí com tecnologias digitais antes da pandemia, falar sobre como fazer esse campo, né, e aí, enfim, as pessoas ficam convocadas a entender uma forma de fazer uma pesquisa de campo, né, e na antropologia a gente obviamente não produz nenhum tipo de manual. Então, a minha intenção não é, de forma alguma, oferecer algum tipo de manual, né, para fazer sobre como fazer pesquisa em grupos de WhatsApp, mas entendendo como é que caminhos etnográficos podem ajudar a gente a estimular reflexões comparativas e, sobretudo, o que eu vim fazer aqui hoje, né, aproveitando o espaço de troca que a gente tem
em seminário menor, não é um congresso tão grande, em apresentar para vocês algumas experimentações etnográficas que eu tenho feito com os áudios de oração no WhatsApp. Né? Eu tenho buscado, desde a minha defesa, entender como é que os áudios do WhatsApp, né, os áudios de orações, pregações e testemunhos, precisam ser analisados para além do seu conteúdo discursivo, né, meramente discursivo. Como é que a gente olha para um áudio, né, não só o áudio, mas pegando o exemplo que eu estou trazendo, né, como é que a gente olha para um áudio e não necessariamente transcreve aquele discurso para analisar, mas leva a sério a realidade sonora desse áudio, né, o que esse áudio faz enquanto relação, o que esses áudios produzem enquanto instrumentos de poder também nesse espaço, né? E aí, bom, o que eu estou chamando aqui de áudio, acho que todo mundo é brasileiro aqui, vocês sabem que áudio é mensagem de voz, né? Voice message, enfim. Popularmente a gente chama de áudio no Brasil, mas acho que provavelmente a gente nunca parou para pensar também por que a gente usa exatamente esse termo, né? Eu tenho pensado, sobretudo, como é que esses áudios estão produzindo o WhatsApp como uma tecnologia da fé, né? Eu chamo de tecnologia da fé em um artigo que eu escrevi recentemente, publicado na revista Religião e Sociedade, em que eu pego esse conceito de tecnologia, Foucaultiano, né, mas não só, pensando como é que essa noção de tecnologia, ela reflete uma ideia de tecnologia do self, tecnologia de si, né? Não é simplesmente tecnologia de plataformas digitais, né? Mas pensando que existem relações ali nos grupos de WhatsApp que são facilitadas pela presença dos áudios, né? E, sobretudo, pensando que existe também um aspecto performativo desse som que está sendo produzido ali. E aí, a ideia dessa palestra é justamente falar sobre o que eu trago ali no título, como é que essas tecnologias digitais estão reconfigurando a ética da escuta pentecostal, ou seja, estão redesenhando uma paisagem sonora do pentecostalismo no contexto de periferias brasileiras. Né? Eu estou falando aqui de um contexto muito específico também, que foi o lugar onde eu fiz pesquisa de campo, principalmente no subúrbio e em favelas do Rio de Janeiro. Né? Bom, eu preciso começar falando, antes de falar da minha etnografia, né, em específico, né, de como as tecnologias digitais, né, pensar religião hoje no campo das tecnologias digitais, esse é um campo que está sendo muito marcado no debate público pela presença de chatbots e inteligência artificial, né? Enfim, a gente tem falado bastante sobre consultas para orientação pastoral, né, no chat GPT, elaboração de sermões, pregações por IA. Então, acho que a gente talvez tenha até mais debate público sobre isso do que questões elaboradas por pesquisas antropológicas, né, que vêm sendo feitas. A gente ainda tem aí uma pesquisa sendo elaborada sobre isso, mas eu acho que eu quis trazer e começar com isso, que é um campo super atual, para colocar também como esse debate ele envolve questões que estão na minha pesquisa e estão em outras pesquisas também, que não trabalharam sobre digital, e que trazem para a gente uma noção importante também, que é acessar outros tipos de bibliografia para fazer nossas pesquisas sobre digital. Então, me ajudou muito bibliografia sobre antropologia urbana, por exemplo. A ideia é uma noção de como o campo se constrói, do Gunther Ferguson, né, no Anthropological Locations. Então, essas noções de que a gente acha que vai fazer uma pesquisa e vai encontrar numa bibliografia sobre digital, né, é interessante que a gente também assim, amplie um pouco as nossas perguntas, né? Eu acho que as perguntas que estão aqui são muito parecidas com as coisas que eu encontrei na minha pesquisa pré-IA, né? Que são sobre noções de verdade, noções de autoridade religiosa, de legitimidade. Então, tudo isso que a IA também está provocando a pensar estava, de certa forma, na minha pesquisa, e eu quero falar principalmente de uma coisa que está até hoje muito presente na minha pesquisa, que é o protagonismo de atores leigos, né? A gente está falando de uma emergência de uma Web 2.0, a partir dos anos 2000, que trouxe uma mistura muito significativa entre quem produz e quem consome conteúdo. Então, esse protagonismo, que não é, né,
de lideranças religiosas, mas de atores leigos, traz algumas questões interessantes para a gente pensar, e eu queria trazer esses exemplos, né, porque eu acho que tem super a ver com o que eu vou falar sobre quem eram as lideranças dos grupos de oração também, né. Aqui, à esquerda, né, à esquerda, a gente tem o padre Justin, não sei se vocês já ouviram falar, o padre Justin, um padre católico, né, foi criado por um grupo católico norte-americano que chama Catholic Answers, e ele é um chatbot. Esse chatbot, ele foi acusado, inclusive, né, assim que foi inaugurado, de proferir diversas falas misóginas, né, de repetir conselhos misóginos nas suas orientações pastorais, né. Então, não preciso dizer que essa tecnologia não é neutra, né, e o padre Justin é um exemplo disso. E o que aconteceu foi que esse chatbot foi denunciado, né, a Igreja Católica, o Vaticano fez um documento falando não só sobre o padre Justin, mas sobre a criação de chatbots católicos que se vestiam como padre, né, colocava batina, e após essas polêmicas, esse grupo resolveu trocar a batina dele pelo terno e gravata, né, então ele virou um leigo religioso e não mais um padre, e continuou dando seus conselhos, mas não mais com essa roupa de padre que ele estava no Avatar. Igualmente misóginos. Isso eu não sei se melhoraram, mas não fui atrás do padre Justo. Uma outra ferramenta, né, essa do meio, que inclusive é utilizada por muitos pastores com quem eu converso na minha pesquisa, é uma ferramenta de aconselhamento pastoral, chama Pastors AI. Ela tem uma versão em português já, e ela foi desenvolvida nos Estados Unidos também por pessoas ligadas à igreja. Então, a diferença é que ela é uma diferença, né, como eles vendem essa plataforma, ela é uma plataforma criada por pessoas religiosas e que entendem biblicamente do que estão falando, né, assim que ela é vendida. Então, ela gera uma série de produtos, né, você pode pedir um aconselhamento, você como pastor ou pastora, você pede um aconselhamento pastoral e ele emite. Pede para fazer uma pregação, por exemplo, para você, né? Ele emite um guia de estudos, ele emite um post para o Instagram, então ele faz uma série de elementos e produz uma série de elementos, né? Que criam um espaço que é muito maior do que simplesmente, né, produzir uma pregação. Ele faz uma série de elementos para circular essa pregação também. Os cantores gospel criados por IA, né, não sei se vocês conhecem, esse é o Hícaro de Jesus, ele tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, ele atualmente é o cantor gospel, considerado o cantor gospel mais ouvido, né, no Brasil, cantor gospel feito por IA, mais ouvido no Brasil, tá, gente? Não é o cantor gospel, talvez se torne algum dia. Mas é interessante porque ele é a criação ele foi criado por um jovem chamado Iago Wesley, que ele é compositor cristão, evangélico, e ele é ex-funkeiro também. Então, ele fala muito, ele fala sobre como essa carreira no funk também ajudou ele a criar um personagem, né, o Hícaro de Jesus. O Hícaro é um nome em japonês, significa luz, né? O Hícaro é um jovem de 24 anos que viveu uma história de afastamento com Deus e se reconciliou. E isso tem tudo a ver também com a história biográfica do Iago, que não é famoso, tem pouquíssimos seguidores, enquanto o Hícaro é muito, enfim, popular. Então, é interessante a gente ver, assim, se vocês tiverem curiosidade, né, para ver um vídeo do Hícaro, ele já tem uma irmã também, que se chama Lana de Jesus, também japonesa como ele, e aí os comentários são muito no sentido de, não importa se é IA, não importa se isso é IA, o que importa é que Deus tem uma presença na vida de quem escuta isso, né? Deus vai sentir a presença se você ouvir, né? Então, apesar de ser IA, um outro comentário que eu vi, tem uma pessoa humana por trás dele, né? Então, tem sempre muitas tentativas de humanização desse personagem, como se realmente não importasse o fato de ser ou não uma inteligência artificial, né? E eu acho que tem uma questão interessante para a gente ver também quem são, o que a IA está produzindo de diferente do que a gente estava vendo, do que eu observei, por exemplo, nos grupos de oração, que é em relação
a como os papéis de amadores e especialistas, como eu falei da Web 1.0, né, eles, com a criação da IA, com esses personagens sendo criados também, né, o que fica, na verdade, tem outro mecanismo de fama atuando, né? Não é mais exatamente essa liderança leiga que vai ser famosa, né? Mas um personagem criado por ela. Então, tem questões aí que estão se atualizando, estão se transformando o tempo inteiro, e, enfim, a gente precisa ficar atento, mas eu acho que o debate ainda passa, fundamentalmente, por como as disputas por verdade, legitimidade, autoridade religiosa estão se transformando e estão, de alguma forma, também se rompendo com o uso das tecnologias digitais, né? E aí eu vou falar um pouco desse contexto etnográfico, assim, para vocês, pensando de como esses grupos de WhatsApp que eu fiz a pesquisa, eles são espaço de ascensão social, né, ou de afirmação social, como o Luiz Fernando vem dizendo, né, em que determinados usos de tecnologias funcionam, né, e fornecem esse espaço para que algumas pessoas consigam emergir nesse campo evangélico. Quem são essas pessoas? O Rafael Bispo vem chamando também, falando de circuitos mediatizados da fé, são subcelebridades, né? Subcelebridades evangélicas que encontram nesses espaços digitais formas de afirmar, de ter a sua afirmação social, né? Então, no caso, e eu acho não, né? As pesquisas têm mostrado também, como isso não acontece só no caso do WhatsApp, a gente vê esse mecanismo também muito presente no caso do TikTok, diferente de outras plataformas que trabalham com uma outra noção de fama, como o Instagram, por exemplo. Essas lideranças, que são pessoas negras, né, a maioria mulheres também, vêm encontrando esse espaço de afirmação social em plataformas que lidam com um outro tipo de, uma outra noção de intimidade que está sendo produzida aí. E esse é o caso do WhatsApp, né? O WhatsApp funcionando como espaço de emergências dessas lideranças alternativas, né, no digital. E aí, eu trouxe aqui um exemplo, ali no lado direito, de questões que a gente talvez não pense também no nosso contexto de tradução, mas eu não sei se vocês sabem que esse bater com as mãos, aqui no caso, é um high five, né, quando falam em língua inglesa, em anglo-saxão, mas o que a gente usa no Brasil é um emoji de oração, né? Então, isso aqui significa para a gente oração, enquanto em outros contextos é um bater com as mãos, né, o high five. Então, tem uma apropriação também do que a gente está fazendo, né, em contextos religiosos e seculares, até porque o emoji de oração não é usado por evangélicos, né, que são evidentemente muito diferentes e criativos, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser sempre lembrada, porque a gente tem um debate muito importante sobre contextos digitais, que a gente fala muito sobre o favorecimento da criação de extremas direitas, né, da circulação de discursos populistas, o que a Letícia Cesarino chama de também públicos antiestruturais surgindo, né, nas margens do que está sendo criado. Então, para além disso, né, para além de um debate sobre desinformação e circulação de questões sobre como a extrema-direita se fortalece, eu acho é importante pensar em como esse debate pode estar junto com essas questões que eu estou trazendo aqui, que essas lideranças negras que estão atuando, né, nos grupos de oração e outros contextos também, como o TikTok, como eu falei, elas, na verdade, estão enfrentando muito mais dificuldades na sua circulação do que ganhando dinheiro de fato, né? Elas estão vivendo a precarização do trabalho muito mais do que, de fato, ganhando louros, né, com o que elas estão, enfim, vivenciando. Essa foi a experiência que eu tive, né, na minha pesquisa de campo, acompanhando um casal de pastores negros, né. Então, é interessante a gente também ter essa dimensão, né, de como fazer pesquisa com lideranças que estão atuando no mercado informal, precarizadas, não é a mesma coisa de falar de proliferação de discursos de extrema-direita por pastores em mega-igrejas, né? A gente tem uma diferença de escala e de uma noção de como o cotidiano religioso é vivido,
que é muito diferente, eu acho importante sempre contextualizar. E aí, o que eu fiz na minha pesquisa, né, do doutorado, foi basicamente fazer uma coisa que todo antropólogo, antropóloga faz, que é seguir as pessoas, né? Eu segui as pessoas e segui as tecnologias também, né? Usando aí o WhatsApp para isso. Eu conheci uma pastora negra, que ela atuava, ela fazia vários bicos, né? Ela era cabeleireira, ela atuava em eventos carnavalescos também, ela tinha uma vida secular junto com a religiosa ali, muito constante. E ela tinha sido consagrada a pastora em uma mega igreja pentecostal. Essa mega igreja é como a gente costuma chamar, é um filhote da Igreja Universal. A Igreja Universal tem muitos pastores que saem da Universal e fundam suas igrejas. Então, essa igreja era uma igreja muito parecida com a Igreja Universal do Reino de Deus, mas era uma igreja que se proliferava também com muita... já tinha muitas filiais, né? Não só no Rio de Janeiro, como em outros lugares. E o que acontece é que o que acontecia ali é um fenômeno muitas vezes não reconhecido dentro do campo protestante histórico, né? Que acontece muito no pentecostalismo, que é a consagração de pastores durante um evento qualquer, né? Foi assim que ela foi consagrada pastora. Foi um evento em um dia qualquer, em que vários pastores foram consagrados. E essa legitimidade da consagração, ela me dizia, era muito contestada por protestantes, né, por pessoas evangélicas ao redor dela, principalmente por um lado do protestantismo que não considera esse tipo de consagração legítima. Então, ela foi consagrada a pastora, junto com seu marido, e ela começou a atuar como pastora a partir dessa consagração coletiva. Estou falando assim, imaginem um casamento coletivo, né? É uma consagração coletiva de pastores, né? E ela começou a atuar como pastora a partir dessa consagração, e nessa atuação ela começou a ocupar também, como pastora não institucionalizada, que ela não era uma pastora, tinha uma igreja, e ela me dizia que ela não nasceu para ser pastora de igreja também. Ela queria ser outro tipo de pastora. Ela ocupava também um lugar de informalidade no mercado religioso, né? Ela ocupava um lugar em que ela precisava de um manejo muito, não só criativo, mas com muito hábil das tecnologias digitais para conseguir se manter, né? Então, o que ela fazia? Ela juntava, enfim, como pastora, ela atuava como o que a Mariana Cortes chama no trabalho dela de pregadores itinerantes, né? São os palestrantes também. Ela se apresenta assim na rede social dela, eu sou uma palestrante, ou pastora também. Então, ela atuava pregando em diversas igrejas. Ela era convidada a pregar, ela tinha uma habilidade oratória incrível. Ela era convidada a pregar principalmente em eventos para mulheres. Os chás, as conferências, né, os congressos de mulheres. E assim ela regimentava uma rede imensa de mulheres que começavam a segui-la, né? Seguiam a ela, e não exatamente a uma igreja, né, que ela estaria. Então, era um vínculo pessoal criado ali, e nesses vínculos ela convidava as mulheres a entrar nos grupos de WhatsApp. Então, eram dezenas de grupos de WhatsApp. Cada grupo de WhatsApp era de um estado. Ela tinha grupo do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Pará. Ela tinha grupos internacionais, porque ela já tinha viajado para vários lugares, financiada com o dinheiro das ofertas dessas mulheres que davam dinheiro para ela como retribuição, né, aos milagres que elas alcançavam. E olhando para isso, né, eu, enfim, comecei a fazer pesquisa que não era sobre o WhatsApp, né? Minha pesquisa não tinha nada a ver com isso. E conversando com a minha supervisora atual do pós-doc, a Carly, eu falei para ela, voltando em um contexto em que a gente estava num contexto de carona, né? Voltando de carro, eu falei, Carly, eu estou desesperada porque eu não tenho um campo, eu não sei o que fazer, eu tenho um monte de grupo de Zap, que eu fico ouvindo áudios horas e horas, e eu não sei o que fazer com isso, e na época não tinha como aumentar a velocidade dos áudios, a gente ouvia áudios muito longos e não entendia o que fazer com aquilo.
E aí ela virou para mim e falou, olha, Lorena, talvez você já tenha um campo, né? Olha para isso, porque o WhatsApp é um... E aí ela me instigou a pensar sobre um conceito que ela estava também elaborando, que era uma ideia de ministério, né? Não é exatamente uma igreja, é um outro espaço religioso que está sendo... que está se criando ali naquele... Mas é também religioso, né? É um ministério aí. Ela me convocou a pensar sobre como esses ministérios no WhatsApp estavam se formando como novas institucionalidades. Por quê? Quem estava nesse grupo de WhatsApp eram mulheres não só de diferentes igrejas que ela ia pregar, eram mulheres também desviadas. Né? A gente tem esse termo no campo pentecostal, né, evangélico, que é de uma pessoa que se desviou do caminho de Cristo, né, saiu da igreja. Então, essas mulheres, especialmente essas mulheres desviadas, elas apresentavam para mim. Isso, deixa de novo. Obrigada, Ana. Eu vou tentar ficar mexendo aqui, que eu esqueço. Essas mulheres desviadas, né, elas apresentavam desafios muito interessantes para eu pensar sobre como os grupos de WhatsApp eram espaços de construção de vínculo com a pastora, com Deus, né, com outras mulheres, mas, sobretudo, eu comecei a pensar, tem uma ideia que a Clara Mafra usa muito, que é a de membresia flutuante, né? Como é que as igrejas evangélicas, elas se configuram de uma maneira, ela está falando especificamente da Igreja Universal do Reino de Deus, e o modus operandi como a Igreja Universal do Reino de Deus também coloca para que outras igrejas se comportem, que é a ideia de que ninguém para naquela igreja, as pessoas vão flutuando entre várias igrejas, né? Então, essa membresia flutuante era muito o que eu tinha ali para olhar naqueles grupos de oração, pessoas que nunca se viram na vida, pessoas que só se conheciam online, e isso não tinha também o menor problema, a gente passou por isso na pandemia também e viu que a gente conseguiu, de alguma maneira, construir vínculos, né, a partir do online. Então, eu acho que tem uma questão interessante também para a gente enxergar sobre como as dinâmicas do digital, elas estão expandindo e produzindo novas institucionalidades para as mulheres desviadas, como eu falei, mas elas não estão exatamente substituindo os vínculos da igreja, né? Uma ideia que eu costumo me contrapor muito é a ideia de que grupos de oração seriam novas igrejas, né? Porque tem uma noção criada ali, né, das mães e filhas na fé, como elas se chamam, de que é uma noção de uma multiplicação de vínculos. Você pode ter mais de um pastor ou pastora, perfeitamente. Você não precisa trocar um grupo, a sua igreja, por um grupo de WhatsApp, né? Então, são vínculos... O Bruno Reinhardt trabalhou também sobre essa ideia dos vínculos que não são excludentes, né? Pensando em dinâmica de parentesco espiritual, que são vínculos acumulativos, né? Então, tem uma noção também que o digital está proporcionando que a gente pense, de como esses vínculos, como esses grupos, né, não são necessariamente grupos da igreja, porque essas pessoas muitas vezes têm os seus grupos da igreja. Eles são grupos alternativos, são grupos de oração, né, como as pessoas se colocam, ou, como eu venho chamando, talvez ministérios no WhatsApp, né, ministérios como esses espaços de congregação religiosa e que representam os grupos da própria igreja, né? Toda igreja tem o Ministério da Música, o Ministério das Mulheres. Então, como é que essa noção de ministério pode ser ampliada, né? Ou, de alguma forma, servir para a gente pensar esses espaços digitais como espaços mais fluidos e espaços heterogêneos, espaços que podem ocupar, né? Ou serem ocupados por diversos tipos de vínculo, né? Como eu dizer. Eu trouxe aqui algumas imagens, na verdade são só figurinhas, tá? Para vocês darem uma olhada, porque esse é um campo muito estético visualmente, né? É sempre bom a gente dar uma olhada em coisas que talvez cheguem nos nossos grupos, né? Ou coisas que não chegam, ou estão ali mais para um pentecostalismo outro, né? Que a gente talvez não acesse tanto sendo, enfim,
eu não sou uma mulher evangélica, mas acesso coisas, né, do pentecostalismo que chegam para mim por diversas vias, né, minha família, enfim. Então, só para a gente ter também uma noção de como essas coisas circulam, muito mais do que estão simplesmente em grupo de oração, né. E aí, eu acho que tem um dado também, deixa eu passar logo, que eu já falei, sobre como a noção de... eu já falei um pouco da noção de campo sendo desafiada, né? O que é fazer um campo, estar no campo, mas também o que os grupos de WhatsApp me ensinaram a como fazer pesquisa é que a própria noção de igreja estava sendo desafiada também, né? Essa ideia de olhar para os grupos como novas igrejas não estava me ajudando a pensar, porque o que estava acontecendo era mais complexo do que isso. E aí eu escrevi um artigo com a Mariana Cortes e a Carmen Machado, que a gente fala que o termo igreja ainda goza de muito privilégio teórico na história das ciências sociais e que pensar sobre ministério está desafiando essas modalidades emergentes, né, de organização religiosa. Então, como é que a gente pensa sobre ministérios como a implosão de limites físicos, né, dos espaços congregacionais e, sobretudo, como ministérios estão criando espaços desterritorializados, múltiplos e abertos em que as pessoas estão vivendo o seu cotidiano. E aí eu acho que tem uma ideia também interessante para pensar sobre essa cozinha da pesquisa, que é a ideia de que eu trabalhei para Jesus, né? Isso é sempre super importante de trazer, porque essa foi a ideia como eu engajei essa foi a ideia, não, esse foi o modo como eu me engajei nessa pesquisa, né? E as minhas interlocutoras diziam isso, né? Eu não sou uma mulher evangélica, isso foi uma questão imensa, né? Não ser uma mulher evangélica, não, ser uma mulher solteira naquele contexto foi super difícil também, né? Muito mais difícil até do que muitas outras coisas que as pessoas imaginam como sendo importantes, né? Ser uma mulher solteira naquele contexto foi super difícil. Então, tem uma questão assim que eu entendi desde o início que ia funcionar, que é não atuar como anônima no grupo. Né? Eu não podia ser uma anônima, eu não podia simplesmente ficar observando o que as mulheres estavam dizendo ali para mim, porque não ia funcionar, eu não ia ganhar a confiança delas, eu não ia conseguir circular. E eu tive esse insight também, não só olhando a quantidade de informações, como vendo essa figurinha, que é o não fique se observando, participe. Né? Então, é uma relação que também se falava muito. Então, essa relação muito direta, né, entre método e ética, no campo do digital, a gente tem uma autora muito interessante falando sobre isso, que é a Annette Markham, que é método é ética e ética é método, né? E como é que a gente pensa sobre a nossa posicionalidade, né, nesse contexto, em que eu precisei participar, mas participar como pesquisadora, né? Então, eu engajei do meu modo. Eu não orava, não pregava, não fazia coisas que muitas mulheres faziam ali, mas eu me engajei numa produção audiovisual, né? Então, eu tirava fotos, né, como aquela antropóloga jornalista, né? A gente tem um pouco isso de ser chamada de jornalista no campo, né? Eu tirava fotos, eu fazia uma produção de cartazes dos eventos para divulgação, fiz um jornal para elas venderem, então, assim, fiz um gerenciamento de redes sociais, porque as pessoas mais jovens também, não sou tão jovem, mas era vista ali como mais jovem naquele contexto, eu gerenciava o TikTok da pastora, gerenciava o Instagram, então tinha um lugar ali para mim, de pesquisadora, que eu conseguia engajar trabalhando para Jesus, e era respeitada desse modo, né? Então, acho que tem um lugar também de entender quais são as autorizações que você tem no campo para conseguir circular, né? Mesmo não tendo aqueles marcadores que são tão importantes para as pessoas ali, como no caso ser evangélica, ser casado. E aí eu acho que tem uma outra questão também que eu queria falar, que é sobre como... sim, eu vou falar um pouco também daquela imagem, que é o que é um grupo de oração no WhatsApp, gente. O grupo de oração, ele é não só um grupo em que se compartilha oração, pregação, né? Ele tem um cotidiano muito vivo de compartilhamento
de campanhas de oração, que são muito comuns nas igrejas também. Então, aquelas fotos são de uma realização de uma campanha, né? Carta de afronta, as mulheres faziam as coisas que a pastora mandava e postavam, né, para mostrar que elas tinham feito. E aí tem um lugar também muito forte, né, que eu vou falar agora, do som, e dos áudios, como é que eles eram compartilhados, né? O que eu busquei entender, né, pensando o som, que foi uma coisa que eu não consegui ter tempo de trabalhar na tese especificamente, é que tem um lugar muito específico de uma reprodução das éticas pentecostais a partir do som, né? A Carly Machado, também citando de novo, minha supervisora, ela costuma falar que tem uma disputa no campo pentecostal das periferias, que ela não acontece na construção de catedrais, na construção de grandes templos. É uma disputa que acontece através do som, né? São caixas de som e microfones, né? Ela tem uma brincadeira que é assim, o pastor, o sonho do pastor é ter uma caixa e um microfone, né? E normalmente... Áudios. É uma caixa e um microfone, e esse sonho pode transformar a vida, né, de alguém, assim, ter uma caixa e um microfone. Então, tem uma ocupação do espaço público no pentecostalismo que é diferente. Não é essa construção de grandes templos, como a gente vê na Universal. Tem esse pentecostalismo das periferias, que é uma ocupação sonora feita na cidade, né? Então, isso me chamou a atenção também para entender como é que os áudios, né, as orações, as pregações, os testemunhos, tem um artigo que eu analiso especificamente os testemunhos, né, publicado na Debates do NE, e que eu analiso o conteúdo discursivo desses testemunhos, o que as mulheres estão falando sobre as suas violências, sobre as questões que elas estavam passando ali, mas o que está me interessando agora é entender os áudios como performances sonoras, né, como é que o som da oração produz engajamento, entender um pouco esses aspectos não discursivos que tem muito a ver com o trabalho do Hirschkind, né, do Charles Hirschkind, para quem não conhece, é um antropólogo, eu acho que ele é norte-americano, não tenho certeza, mas ele trabalha, estadunidense, mas ele trabalha na UC Berkeley, né, ele é um antropólogo que fez pesquisa no Egito, né, com fitas cassete e sermões em fitas cassete, né, melhor dizendo. Então, ele fala bastante sobre como os aspectos não discursivos precisam estar aliados ao conteúdo cognitivo do discurso. Ele não diz que não deve estar presente, né, o conteúdo discursivo, o conteúdo cognitivo do discurso, mas também aliando aos aspectos não discursivos. Por quê? Porque a ética da escuta, né, e aí ele não está falando do pentecostalismo, mas eu estou entendendo também que serve para pensar o pentecostalismo, ele cultiva uma tradição que tem fundamentalmente a ver com sensibilidades éticas que envolvem a escuta. Esse conceito de sensibilidade, ele pega do Talal Assad, né, repensando uma noção de cultura que costuma circular na antropologia, né, de como a sensibilidade ela é diferente dessa ideia de cultura porque ela não estabelece uma dicotomia entre razão e emoção, né, razão e sentimentos, mas a sensibilidade seria o que ele diz como ações que são aprendidas e executadas através de habilidades que são físicas e intelectuais. Então, essa ideia eu não sei se eu vou traduzir certo, mas o embodiment que ele fala não é incorporação. Tem um termo que traduziu para o português dele, que é incorporação, depois você me corrige, Dudu, que é um pouco essa ideia de como isso vai para o corpo, né? A sensibilidade ética atua no corpo, juntando, né? Propondo uma não dicotomia entre as habilidades intelectuais e físicas, né? E aí, os áudios de oração, para além do sentido quantitativo, né, eu estou falando de áudios, muitos áudios, né? Os grupos têm muitos áudios, muitos áudios. Mas para além desse sentido quantitativo, porque muita gente, assim, a gente tem uma tradição também intelectual na pesquisa quantitativa que considera a quantidade como algo que delimita uma presença importante, né? Mas, como boa pesquisadora qualitativa, eu quero chamar a atenção para a propriedade relacional que esses áudios têm, né? Como é que essa propriedade relacional era colocada? As mulheres pediam áudios de oração. Por que elas pediam?
que é importante orar em voz alta. Quando você está com um familiar acamado no hospital, você vai orar junto com essa pessoa pelo áudio, né? Então, você, quando mandava um áudio também no grupo, você era citada nominalmente, você recebia bênçãos especiais por mandar o áudio, você, pela pastora, né? Esses áudios eram, a oração era solicitada em áudio, e não é qualquer coisa mandar um áudio, né? O áudio também a gente sabe que a gente manda áudio, o áudio produz uma sensação de intimidade, que é de outro lugar, né, do que o texto, do que o áudio. Então, tem um caráter pessoal e íntimo das relações que conferiam muita legitimidade para você mandar um áudio, e, sobretudo, o que eu acho que é um sinal de autoria e cuidado também, né, no enviar um áudio de oração. Sem falar que os áudios recebiam maior número de reações, né? Aqueles emojis eram sempre muito mais para os áudios do que para uma oração em texto. Então, tem questões que têm a ver com uma circulação também de como o áudio pode ir para outros grupos, porque, como ela tinha muitos grupos, encaminhar o áudio de alguém que estava em um e mandar para outro, conferir uma verdade naquilo. É diferente de você mandar um texto que você não sabe se foi escrito exatamente pela pessoa. Então, o áudio não só tem essa noção de autoria embutida, né? As pessoas não precisavam dizer o seu nome. Muitos áudios que eu ouvia não tinham eu sou fulano, eu sou ciclano. Ninguém sabia quem tinha mandado o áudio, muito embora as pessoas que estavam ali poderiam saber, por conhecer a voz das pessoas. Mas essa sensação de um espaço com múltiplas vozes, né? Quando áudios eram encaminhados, né? Porque a pastora encaminhava vários áudios nos grupos, então tinha uma sensação de múltiplas vozes ali sendo compartilhadas e orando junto, né? Então, o que eu, na verdade, já estou até terminando, o que eu estou tentando entender agora como fazer, e aí acho que, eu falei no início, essa é o lugar que eu estou pensando inauguralmente aqui para a gente entender como é que a gente produz formas de apresentação que preservem também o anonimato dos nossos interlocutores, né? Acho importante dizer que eu não usei IA para produzir essa experimentação. Então, como eu falei no início, para além de fazer a transcrição do conteúdo, né, como é que a gente leva a sério essa realidade sonora das palavras, né? Então, a gente tem uma vasta literatura aqui sobre audiovisual, a professora Fabiane Gama está aqui presente, tem um trabalho muito inspirador também sobre isso, e, sobretudo, para a gente sair também desse projeto luminista de dizer que a visão precisa ser priorizada, assim, né, nos nossos projetos intelectuais. Então, considerar o som pode ser considerado, talvez, decolonial, não sei. Então, a gente tem um caminho aí que eu estou pensando muito junto com o Paul Stoller, né, que ele fala no Gosto das Coisas Etnográficas, assim, o livro dele, né, que foi recentemente traduzido, sobre o efeito sonoro das palavras, né, como é que uma combinação entre vibração e força das palavras produz atos performativos no som, né. Um outro trabalho que tem me ajudado muito a pensar sobre isso é de um antropólogo de Singapura chamado Alvin Lin. Ele estudou o cristianismo carismático comparando as religiões populares da China com o cristianismo carismático, né, em Singapura. E aí ele fala muito especificamente sobre a glossolalia, né, como ele fala que a glossolalia é um ato não linguístico, é intraduzível, né, e que mostra como o som pode atuar com uma eficácia performativa, né. O Evandro Bonfim também tem um trabalho sobre isso, fiquei sabendo ontem, por isso não citei aqui, né, desse aspecto como fonema, né, da glossolalia, eu acho que vale ser citado. E eu acho que o principal, assim, de entender é como é que eu gostaria de apresentar, né, esses áudios em um artigo, né, em alguma coisa desse tipo,
em termos de movimentos vocálicos, em termos de ritmo e tom de voz que são impostos, né, nesses momentos. Como é que a gente humaniza a voz, né? Apresentando, como é que a gente apresenta a voz nos nossos trabalhos de uma forma humanizada e que não necessariamente seja meramente discursiva, como já falei, né? Mostrar o som, né, na escrita etnográfica, né, pensando nesse sentido, tem me ajudado muito a compreender o som como elemento performativo e como é que uma ética virtuosa do pentecostalismo está se produzindo a partir do som, né? Então, a gente, enfim, se aprende a orar ouvindo, mas também a gente aprende performances de gênero e conjugalidade ouvindo, né? Para as pessoas cegas, a gente tem um termo, né, que se fala muito, que é como a gente lê com os ouvidos, né? Então, acho que é um pouco nesse sentido também pensar como é que esses cenários da oração, que são cenários domésticos, mas também pode ser o ônibus, né, que as mulheres estão pegando para ir ao trabalho, como é que esses cenários urbanos são transformados em espaços sagrados a partir desses efeitos sonoros, né? Como é que cenários domésticos são imersivos, né, para provocar essas experiências sensoriais, né, do pentecostalismo. Bom, esse é um tipo de apresentação, né, que, obviamente, tem muitos limites, né? Eu contei com a ajuda da minha companheira, Juliana Farias, que toca piano, e a gente ouviu os áudios juntas, alguns áudios juntas, e a gente começou a pensar em como esses áudios poderiam virar melodias. Eu vou mostrar para vocês como é que está ficando, a gente está começando a fazer isso agora, mas eu acho que já tem me convocado a pensar que pode ser uma boa estratégia. Pode ter qualquer um. Tem mais longo. Isso é a transcrição do ritmo da fala. Isso. Na verdade, a entonação, o ritmo, ela fez no piano e a gente passou por um aplicativo depois de piano, né? Tem alguns mais, eu selecionei só 2 para para mostrar aqui para vocês, porque tem, não sei se deu para perceber, algumas entonações que continuam, depois elas crescem do nada, né? Enfim, eu estava ouvindo, me lembrou até uma música de abertura de filme de terror em algum momento. Assim. Acho que talvez isso ajude a pensar outras coisas, né? Que a música faz e a gente não percebe ouvindo, né, o som da voz. Então, queria só concluir, né, dizendo que no contexto digital, o que eu consigo perceber, dialogando com os autores e autoras que eu citei aqui, é que as pregações e as orações estão ampliando os circuitos, né, lembrando aí do trabalho do Hitchens, dos sermões em fita cassete, né, e da Mariana Cortes, no trabalho que ela tem sobre pregações em CDs, né, que ela fala de São Paulo, pesquisa que ela fez em São Paulo, e aí pensando como é que a arquitetura digital das plataformas está ampliando isso, mas eu não vejo como uma atualização de práticas antigas, né? A gente costuma remeter muito a pregações por rádio, né, evangélicas também. Eu busco entender isso, sobretudo, pensando na transformação de hierarquias, né, que estão acontecendo no pentecostalismo, advindas desses novos protagonismos, né, que estão surgindo nesse contexto, de lideranças que não ascenderiam em contextos religiosos institucionalizados da mesma forma como elas estão ascendendo nas plataformas digitais, né.
Então, acho que os áudios do WhatsApp têm me ajudado a pensar sobre isso, para estabelecer outros pontos de partida, que são éticos e que são estéticos, sobre como a gente trabalha o campo sonoro, e estimulando métodos qualitativos e muito artesanais também, que a gente pode buscar nas pesquisas sobre o digital que a gente vem fazendo. Tá? Obrigada, gente. Muito obrigado, Lorena. Foi um prazer poder te escutar e também a experimentação, que eu adorei. Vamos passar para perguntas, né? Eu, de imediato, já vou aproveitar minha posição aqui privilegiada para já fazer uma, e aí na sequência, né, já vão se organizando para levantar a mão e fazer perguntas. Primeiro, só dizer que eu realmente adorei, porque eu acho que muitas vezes a gente é razoavelmente tímido, né, nas experimentações, então eu acho que foi muito legal ter ter tido também, né, esse apoio para poder fazer isso, né, porque nem sempre a gente individualmente tem todas as habilidades necessárias. Eu comecei a estudar música, tá? Para fazer as coisas, né, então é importante isso, né, também essa dimensão mais coletiva, né, das experimentações, mas eu achei muito interessante, né, fazer isso para pensar um pouco, né, essas questões que você levantou, e acho que a pergunta, né, como apresentar a voz ou som na escrita etnográfica é muito boa, né? E aí eu achei também interessante porque tem uma conexão com a questão da sensibilidade, né, ali, dessa associação também entre a dimensão corpórea e a dimensão, né, de formulação, né, mais mental da questão, né. Mas eu quero fazer uma pergunta que talvez pareça lateral, mas que para mim é muito, muito central, de um momento da sua fala, e você falou das subcelebridades ali a partir dos circuitos mediatizados da fé, e você trouxe algumas informações sobre essa pastora, né, que foi, né, consagrada, etc. Porque eu tenho a impressão que isso revela uma experiência muito além da experiência de religiosos com a questão digital, mas algo que me parece estar permeando a experiência desse digital, né, que aparece, no seu caso, a partir dessa pastora, que é quando você fala desse lugar de informalidade dela, né, e eu tenho pensado um pouco sobre como que essa construção de subcelebridades, de nichos, né, e a gente pode pensar também do universo acadêmico, de vários nichos, né, está associado com um lugar de informalidade, né? Então, assim, a necessidade meio que de ser pau para toda obra, de ter uma demonstração de que você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Então, associado com o desenvolvimento de habilidades digitais, né? Então, uma associação entre informalidade e o desenvolvimento de habilidades digitais, né? Então, eu queria te perguntar um pouco se você tem algo, né, pensado sobre essa associação, né? Porque aí também eu acho interessante que você falou, tem vínculos, questão de um vínculo pessoal, né? Sim. E aí eu fiquei pensando na categoria de seguidores, né, como esse vínculo, né, uma categoria do mundo digital, mas fiquei pensando também de seguidores na fé, né, desse duplo sentido, assim, como ministério, né, de pensar esse duplo sentido da questão, né, e também porque a ideia de seguidores, você não precisa seguir só uma pessoa numa rede, você segue, né, então essa ideia de acúmulo de vínculos, eu fiquei pensando também como uma questão desse universo digital, né, tanto do ponto de vista dos seguidores, quanto do ponto de vista dela, né. Então era isso que eu queria colocar muito rapidamente, assim, depois tem outras coisas, mas não vou ocupar o tempo, né, para a gente ter o debate, e passar também para outras pessoas poderem, né, fazer suas perguntas. Então, Lorena, é muito bom poder te ouvir, é um prazer te conhecer pessoalmente também, né? Na minha pesquisa de dissertação, que estava
em andamento agora, eu pesquiso juventude evangélica em uma igreja de Porto Alegre. E não era minha intenção, assim, entrando no campo, mas logo que eu me inseri, eu percebi que o universo digital era algo que eu ia precisar pesquisar, né, e falar sobre isso. Porque as redes sociais eram sempre evocadas durante as pregações, então, postagem de stories no Instagram. E aí, quando eu comecei a frequentar o culto dos adolescentes, que é onde eu pretendo fazer a pesquisa, eles têm uma organização de grupos, né? Então, no final do culto, eles separam os adolescentes por série escolar e gênero, e nesses grupos, eles têm grupos do WhatsApp. Então, para além dos cultos presenciais, que são nas sextas-feiras, os líderes, que são mais velhos, que têm mais de 18 anos, eles fazem um acompanhamento semanal, assim, né, pelo WhatsApp, com esses adolescentes, onde eles trocam experiências de vida, dão aconselhamento e também orações. Eu não estou inserida nesses grupos de WhatsApp, porque seria algo muito pertinente, eu acho, para pesquisa, assim, então eu queria te ouvir também como que foi essa tua inserção no campo, assim, como foi entrar nesses grupos de WhatsApp, como é a separação deles, se eles são separados, são vários, né, se eles são separados por região, por estado. Mais uma pergunta. Eu tenho vários. Tem vários, né? Vamos passar para o Alexandre e depois o Gabriel. Mas eu não vi. Ou você quer responder? Não, podemos reunir mais. Mas então, o Alexandre e depois o Gabriel. Eu me pergunto quando muita coisa. Ele não está anotando lá. Estou anotando. Pode ir lá? Acho que, em primeiro lugar, eu queria me permitir ser carioca nesse momento, falar o seguinte: que trabalho foda. Obrigada. Nossa, que honra. Sinceramente, primeira coisa. Maravilhoso, maravilhoso. E eu fico maravilhado também com essa capacidade de experimentar outras possibilidades de fazer pesquisa, de tradução daquilo que está sendo experimentado no contexto da pesquisa. Eu digo isso porque, assim, eu sou teoricamente da sociologia, que tende a ser dura, às vezes, sabe, chata, monótona, e aí eu tento puxar os meus alunos, principalmente meus orientandos, tentar fazer com que eles se aterrem um pouco mais na antropologia, assim, né? Experimentem mais, enfim, ampliem as formas de fazer pesquisa, né? A pesquisa não é só fazer entrevista, a sociologia em geral é isso, assim, a pesquisa inteira, faz entrevista, pronto, tá bom. Enfim, eu acho isso muito limitante, então acho que isso que eu estava falando aqui para ela, que eles podiam estar aqui agora, se aproveitando, porque a gente tem enfrentado esses dilemas dos eventos da universidade, né? Eu sempre reclamo disso também, estamos discutindo aqui com o esvaziamento dos eventos. Aqui até que está com um razoável. Às vezes tem 3 pessoas. Mas, enfim, o que eu queria te ouvir um pouco mais, assim, a Dúvida falou algumas coisas, tem muita coisa assim, interessante, muitas possibilidades, mas uma que me toca em particular, você deve saber por quê, né? Tem a ver justamente com essa coisa dos trânsitos, das mobilidades, das circulações, né? Porque quando você decidiu levar a sério essa dimensão dos áudios, né? E aí você falou muito na sua apresentação sobre circulação, sobre como é que essas coisas circulam, né? E vão criando novos laços, novas formas de interação, novas institucionalidades, outras institucionalidades, não aquelas que, em geral, os trabalhos já levaram em consideração, né? Um ponto central na sua fala é justamente a questão da circulação, da mobilidade, né? E aí eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, assim, o quanto, de fato, você está, não só do ponto de vista empírico, que está muito evidente, está muito explícito, mas do ponto de vista também teórico, conceitual, lidando com essa dimensão da mobilidade, da circulação, enfim, desses trânsitos, né? E o que isso vai, obviamente, produzindo, né, em termos de possibilidades desses arranjos relacionais que você está levando em consideração, dessas outras institucionalidades, dessas experiências que você está, enfim, pesquisando, já pesquisou, enfim. Acho que é um pouco isso. Lorena, adorei teu trabalho. Nossa, é chocante, eu adoro. É mundos que não chegam até mim e a gente fica chocado quando vê, né? Minha pergunta é quando tu falou ali, as pessoas interagem muito mais com o áudio do que com o texto. Daí eu queria saber se tu
vai, em algum momento, ter interesse de pesquisar se as pessoas interagem mais com o áudio por uma questão que pode ser múltipla, de escolaridade, de gênero, por exemplo, uma mulher que tem filho e a criança está correndo pela casa, é muito mais fácil colocar um áudio e escutar enquanto a criança está brincando. Ou praticidade, estou cozinhando e vou escutar. Ou também pela questão de idade, por exemplo, minha avó é uma senhora de 90 anos que teve uma escolarização precária. Ela sabe escrever, mas com o recurso digital ela sofre muito mais do que mandar um áudio. Então, quando ela quer falar comigo, ela me manda um áudio, sabe? Então, eu acho isso super interessante. E sobre a análise dos áudios que tu tá tratando, tem um documentário que eu acho que bombou um pouco, que é aquele Hillsong, que tá bombando, né? E eu fiz coral quando eu era menor, e quando a gente cantava, o nosso professor lá, ele falava assim, vocês querem que as pessoas terminem como sofrendo, morta? Tem que cantar terminando feliz, que daí era cantar e terminar sempre num som alto, né? Né? Meio que morrendo. Então, pensar, né, como tu vai analisar essas músicas é muito interessante, que nem falou, tem umas parece até um começo de um filme de terror, né? Que sensações, e isso tem a ver com o documentário, né? Que sensações esses áudios querem transmitir para as pessoas, e a gente vê também nos cultos presenciais, né? Eu fui com a Rê um dia na igreja dela e eu fiquei chocada, assim. As coisas tocavam de efervescente, os jovens estavam assim, ó, curtindo o rock and roll. Muito obrigada, André. Essa fala interessantíssima me fez concentrar a atenção numa categoria que você usou 2 vezes, mas a qual eu acho que tem que ser dada uma atenção mais sistemática, que é a categoria presença. Essa categoria é uma categoria da nossa senso comum, enfim, então a gente perde, às vezes, a noção do que ela pode significar no contexto religioso, no contexto cristão. A presença tem uma tradição específica e muito forte, que é a questão da encarnação de Deus. Né? Então, você tem a presença divina no mundo, a presença divina no Cristo, etc. Você tem toda uma série de derivações complexas, a presença na hóstia, a presença, né? Então, toda uma tradição de inquietações e questões polêmicas a respeito da presença. A produção da presença, a sensação de presença. Presença do divino, a presença do sujeito na relação com o divino. O Latour e o Ingold, independentemente, me parece, os dois, cada um escreveu um artigo em que eles contrapunham a noção, ou mais explicitamente o Latour, mas eu escrevi um artigo, inclusive, acho que saiu na debate do NET sobre isso, que é uma releitura de 2 textos do Latour, que são 2 textos, eu acho que são os 2 únicos textos explícitos sobre religião que ele escreveu. São textos curtos, quando os anjos são mais maus mensageiros, uma coisa assim, é o título original, e em que ele opõe informação e presença. E o Ingold, por outro lado, também fez a mesma oposição entre informação e presença. E para chamar a atenção para o fato de que, e aí, quando você fala da diferença entre o discurso, o conteúdo do discurso, a matéria escrita, e a fala, o som, me parece exatamente aquilo que eles analisaram, e os efeitos sociais e culturais discrepantes entre a informação e a presença. Porque a presença carrega o que ela diz. A informação não carrega o que ela diz, ela apenas fala sobre. É uma informação e é indireta, digamos assim. Ela é mediata, enquanto que a presença é imediata. Quer dizer, ela se impõe imediatamente, né? Aí as noções de corporalidade, as noções que hoje têm, né, tanto curso, certamente se colocam em questão. O encantador da sua fala é a perseguição do som como presença. Além das citações que você fez, eu lembraria também o trabalho do Bruno Reinhardt, que é sobre mediação por som lá em Gana, né? Os pentecostais de Gana, que certamente tem a ver com o que você falou. Isso certamente nos leva a muito longe, por um lado, em relação ao imaginário cristão, porque no princípio era o verbo,
Mas também há coisas mais específicas, desculpa, coisas mais genéricas sobre a... Eu lhe recomendaria, se você tiver tempo, ler um livro que é fascinante. Eu acho que ele está traduzido no original, era The Art of Memory, a Arte da Memória, de um historiador chamado, eu nunca soube se era mulher ou homem, Francis Yates, Y-A-T-E-S, que é sobre o surgimento na antiguidade, em alguns momentos da antiguidade ocidental, do efeito da escrita. Como é que a escrita impacta a oralidade tradicional, como é que se passa de Homero, né, que era um rapsodo, um recitador, para a escrita. É um livro fascinante, porque certamente aí você tem uma história da relação entre presença e informação, né? Como é que se vai construindo a possibilidade da informação sem presença, né? Que é a história da racionalização, é quase um tema weberiano, assim, né? No Ocidente, a muito longo prazo. Então, eu acho que você pode explorar nessa direção esse material fascinante que você está trazendo, e essa experimentação, sem dúvida, é fantástica sobre os modos, os tons e ritmos da fala, né, do discurso, isso aí também, por aí também pode ser muito longe, porque você tem, em musicologia e etnomusicologia, você tem muitas possibilidades de experimentação aí nessa direção. No próprio Ocidente, você herdou-se ainda, a partir do Renascimento, os modos clássicos, frígios, lítios, eram registros sonoros que eram utilizados para expressar certas emoções. Pode ser que por aí você reencontre algumas dessas tonalizações que foram perdidas quando surgiu o canto-chão, quando surgiu o canto gregoriano, né? Quando se passou, desculpa, do canto-chão para o canto gregoriano, e aí você teve uma complexificação muito grande da música. Nisso também, se você puder ter, é bem paralelo, mas o Weber tem um livro fascinante sobre a racionalização na música do Ocidente, que eu acho que vai te ajudar se você ler, porque tem tudo a ver com isso que você está discutindo. Ele com força e motivação. Esse livro Com força e motivação seria difícil. Pois é, era isso que eu queria dizer. Parece que era isso. Tá certo. Muito obrigado. Então, vamos passar acho para várias várias questões. Pelo avançado da hora também, eu vou tentar ser rápido, porque eu acho que isso aqui é um diálogo que pode e deve continuar, assim, eu poder conversar com vocês, e obrigada pelas perguntas, muito instigantes. Eu vou começar pela pergunta da Renata e do Gabriel, porque são mais pontuais, né? Eu acho que me permite responder também até conjuntamente, que é a Renata fala sobre como é que eu me inseri nos grupos, pergunta, né? Como é que eu me inseri nos grupos. Eu realmente não falei, né? E eu acho que é legal também ter esse momento das perguntas para falar coisas que passaram durante a apresentação. Eu me inseri nos grupos da mesma forma como qualquer outra mulher virtuosa, né? E mulher virtuosa é uma categoria nativa, né? Não é minha. É importante falar que é uma categoria étnica, né? Então, me inseri com qualquer outra mulher do grupo, mulher virtuosa, como nós chamamos, que é indo a um culto e pedindo para continuar acompanhando, para continuar a acompanhar o trabalho, né? Eu perguntei para a pastora no final do culto: pastora, como é que eu faço para continuar acompanhando vocês, né? Entrar em contato com o grupo. Ela falou: a gente faz muitos eventos, né? Mas se você não achar muito chato, porque tem muita coisa de crente, tem os grupos de oração. E aí eu falei: não vou achar chato, quero entrar com certeza. Foi assim que eu entrei, como qualquer outra pessoa que está, né, tentando fazer um vínculo ali com a pastora, né, construindo um vínculo com ela. Então, achei muito interessante como o Eduardo lembrou que essa dimensão dos seguidores, né, que é acumulativo. Assim como esse tipo de vínculo também. Você pode seguir mais de um pastor, mais de uma pastora, né? Acho que tem uma ideia também do vínculo que é pessoal, e aí eu acho que os grupos de oração, enfim, tem uma arquitetura, uma infraestrutura desse digital plataformizado também, que é interessante a gente lembrar, que os vínculos nos grupos, eles são com uma pessoa, eles não são necessariamente vínculos coletivos. E isso é desafiador.
também, para a gente pensar sobre quais são os projetos religiosos que estão sendo criados em grupos de WhatsApp, grupos de oração. São vínculos com pastores, são vínculos com lideranças. Mesmo que as hierarquias estejam mudando, eu acho que muda-se mais hierarquias religiosas, em termos de lideranças ali, do que em termos de vínculos entre as pessoas ali naqueles grupos. E aí o vínculo é com uma pessoa. De alguma maneira, mesmo nesses ambientes digitais que a gente já inferiu em algum momento serem mais democráticos, isso não acontece, né? Os vínculos não são coletivos, pelo menos não foi o que eu observei. Então, as relações entre as mulheres eram muito poucas. Eu mesma tinha muito mais relação com a pastora do que com outras mulheres, apesar de ter criado vínculos com muitas delas. Então, acho que tem uma coisa de cima para baixo aí também que está acontecendo, mesmo nesses grupos, que, enfim, não permite que vínculos mais fortes sejam estabelecidos ali, por diversas razões. E aí, eu acho muito interessante quando o Gabriel traz essas justificativas funcionais mesmo para a gente passar sobre o uso dos áudios, com certeza, e eu já falei sobre isso em algum momento, dessa vez eu acabei não falando, porque é claro que existe uma questão prática, pragmática da vida. Você manda um áudio porque é mais fácil, porque está mais na mão, né? Porque você não pode digitar, às vezes você está dirigindo, às vezes você está com o filho no colo, várias questões que envolvem isso. A justificativa que envolve escolaridade, eu acho que costuma ser a mais usada, né? As pessoas mandam áudio porque é mais fácil, né, do que digitar errado, né? Enfim, gente, não é nem interessante usar esse termo digitar errado, né? Mas eu acho que acaba sendo uma justificativa que invisibiliza outras possibilidades de usar o áudio. Por isso que às vezes eu até nem falo disso, mas sempre surge uma pergunta, eu acho importante. É interessante, sim, pensar sobre isso, mas a não escolaridade, a não escolarização dos sujeitos acaba acachapando outras possibilidades de pensar sobre o que é o áudio, como é que o áudio faz relação. Então, por isso eu acabo não enfatizando tanto isso, mas é super importante lembrar, tinha muitos exemplos de virtuosos que mandavam áudios dizendo que ou não vão conseguir digitar agora, né, ou não sabem digitar, enfim, coisas do tipo. Então, mas é importante também sempre frisar que é um lado, né, de compartilhar áudio, assim. A pergunta do Alexandre, né, que é super interessante também, sobre como é que eu estou pensando trânsitos, mobilidades, circulações. A gente tem uma literatura na antropologia da religião que é muito sobre trânsitos religiosos, né? Sobre como mobilidades entre religiões têm permitido outras formas de viver a religião, né? Ronaldo Almeida, Clara Matra, trabalhar bastante sobre isso. Eu acho que não se relaciona ao que você perguntou exatamente, né? E eu sei que tem uma literatura que precisa acessar sobre mobilidades, que Bianca Freire Medeiros trabalha muito bem, vocês todos também, na sociologia, e eu acho que vocês fazem trabalho de campo qualitativo, né, na sociologia. Vocês estão fazendo uma sociologia que não é sociologia dura, e que também muito impacta o modo como a gente, na antropologia, pode trabalhar sobre esses conceitos de mobilidades, né? Eu acho que é uma teoria que não chega na antropologia da forma como vocês usam, né? A virada das mobilidades, eu conheci pela sociologia, não conheço na antropologia da maneira como acho que pode render também no meu trabalho, né? Então, não sei se eu tenho uma resposta, mas para pensar realmente sobre a rentabilidade, né? De pensar mobilidade, circulações, fluxos, nesse contexto dos trânsitos religiosos, né? Porque eu estou pensando fundamentalmente sobre uma vida evangélica que não é uma vida ascética, né? Ela tem muitos fluxos que envolvem o modo como ela se comporta. Então, eu acho interessantíssimo pensar em termos de mobilidades também nesse contexto. Um áudio, como sabemos aí, sendo ouvido. E, por último, Dulo, eu não sei se eu vou conseguir responder sua pergunta hoje, é mais para pensar mesmo, porque tem super a ver, e assim, uma proposta que eu acho sempre interessante da gente
falar, né, em pesquisas que a gente faz sobre religião, é que não é só sobre religião, né? As coisas que a gente está falando servem para muitos outros contextos, né? Então, acho que pensar sobre a participação, a gente falou hoje disso, né, na palestra do Luiz Fernando, sobre o intelectual público, né, como é que essa formação de nichos é feita, né, em diferentes redes. Eu acho que, como eu falei, o Instagram proporciona uma reverberação de uma noção de fama muito específica, diferente de grupos de WhatsApp, até do TikTok. TikTok é assim, tem algumas pesquisas, poucas na antropologia até sendo feitas com isso, mas na comunicação social, que podem render muito para pensar sobre essa noção de intelectualidade pública que não que é uma outra coisa sendo criada, né? Assim, o TikTok tem uma For You, né? Agora o Instagram tem a For You, né? Que é uma outra forma de circular conteúdo, né? Não é só, você não recebe só de quem você segue, de quem te segue, você recebe de quem o algoritmo manda. Isso acontece também no Instagram, mas em muito menor medida do que no TikTok. Então, acho que tem uma outra forma de circulação do conteúdo no TikTok que favorece mecanismos de afirmação social diferenciados e que a gente ainda está muito no Brasil olhando para o Instagram. E talvez a gente tenha que girar um pouco o nosso olhar aí para pensar funcionalidades e recursos específicos de algumas plataformas que fazem muito sucesso no Brasil, que é o caso do TikTok, que é muito mais sucesso com jovens, mas a gente também, não jovens, a gente também consome, né, TikTok. Eu particularmente gosto do TikTok. E por último, Luiz, muito obrigada pelas indicações. A questão da presença, eu aprendi muito sobre isso lendo Birgit Mayer, né? Ela fala muito sobre como a presença é mediada, a presença divina é mediada. Tenho pensado muito sobre a agência divina, como é que o poder de Deus também age, né, nos áudios. A gente costuma atribuir muito poder aos sujeitos, né? E é importantíssimo a gente pensar sobre como espíritos estão agindo também, né? Espíritos estão agindo no digital. Então, acho que eu não conhecia esse texto do Latour e do Linguist que você falou, né? Já coloquei aqui para pesquisar, e aí eu lembrei, você falou da Frances Yates, né? Eu lembrei de um texto que eu li do Walter Ong, que ele fala muito sobre tradição e oralidade. E aí, eu acho super interessante, mas às vezes olhar para essa literatura de oralidade me confunde um pouco, assim, porque mas é fundamental, eu acho que principalmente em relação, voltando ao que você falou da diferença entre informação e presença. Eu acho isso fundamental, uma chave interessantíssima, realmente, vou atrás e espero conseguir investir da melhor maneira, e acho que é isso, gente. Já estamos quase... Simplesmente, eu penso muito, eu tinha notado, esqueci. Existe uma outra área também analítica que pode trazer alguma ajuda, que é a chamada etnografia da fala. Eu fiz um curso da Ione Leite lá no museu, quando eu era ainda aluno, que era muito interessante. Eu não tenho nada para te indicar exatamente, mas é uma área que foi muito desenvolvida na antropologia, as etnografias da fala. Não é etnolinguística, nem linguística etnológica, é etnografia da fala. Muito bom. Muito obrigado. Então,